compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Meu querido Simão, minha querida Simão, nós estamos aqui para mais um vídeo, né, para este canal. Nesse canal nós já vimos vídeo da doutrina, nós vimos vídeo sobre a tradição, nós vimos vídeos sobre, né, várias coisas. Aqui nós revelamos o que é o culto ao escondido, nas sombras das heresias. Nós mostramos a verdade, porque afinal a Bíblia é um livro católico, não é? Não só a Sagrada Escritura, como, não é, o Novo Testamento foi feito, não é? Foi feito, escrito por católicos e compilado pela Igreja Católica no ano 382, a pedido do Papa da época, São Damaso I, não é? Por isso nós temos hoje as Sagradas Escrituras. Mas antes do Antigo Testamento, amados, o santo culto do Senhor, o santo sacrifício, a fração do pão, a Santa Eucaristia era celebrada apenas pela tradição. Não tinha a liturgia da palavra, tinha a liturgia da palavra oral, como nós vemos em Atos, capítulo 20, versículo 7, em Atos, capítulo 2, versículo 42, não é? E em vários outros relatos dentro dos Atos dos Apóstolos. Mas hoje, amados, esse vídeo é especial, não é? Eu preciso trazer alguns vídeos, gravar alguns vídeos sobre o pecado. Aqui nós já falamos sobre santidade, aqui nós já falamos sobre a salvação, aqui nós já falamos sobre o caminho. Mas aqui ainda nós não falamos daquilo que pode nos tirar do caminho. E o que é que pode, irmão, nos tirar do caminho? O pecado, não é? Como iniciou o pecado, as delícias, as maravilhas, mas o que ele traz, são lacunas, o que ele traz são feridas, o que ele traz é condenação, não é? Nós vemos no relato de Gálatas capítulo 5, versículo 19, as obras da carne. São descritos ali cerca de 12 pecados que São Paulo diz: não herdarão o reino dos céus quem se der às práticas de um desses pecados. Muito bem. Nós vemos aqui, estou em Gênesis 3, a partir do versículo 6. Presta atenção. Diz assim, ó: a mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, primeira parte, a mulher, veja, a mulher, vírgula, vendo que o fruto da árvore era bom para comer. Quem disse que o pecado é ruim? Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Se o pecado fosse ruim, nós não éramos pecadores. E nós éramos o quê? 100% santo. O que é que a Sagrada Escritura está dizendo? Veja, a mulher, vendo que o fruto da árvore, essa árvore, ela simboliza o inferno. Essa árvore, ela simboliza o inferno. Os grandes estudiosos, até mesmo o contexto teológico bíblico, vai dizer que essa árvore, ela simboliza o inferno. E cada fruto dessa árvore simboliza tipos de pecado. Há pecados mortais, há pecados veniais, há pecados sociais, há várias formas de pecados. Então ali está a ira, ali está a gula, né? Os 7 pecados esqueci agora, os pecados que é gula, ira, né? Maledicência. Esses pecados eu esqueci agora no momento, não é? Mas você que sabe, coloca nos comentários. Sei que quando eu terminar esse vídeo, eu já vou estar sabendo quais são os nomes dados a esses pecados. Os 7 pecados capitais, não é? 7 pecados capitais. Então, quer dizer, nessa árvore tinha tudo nessa árvore.
Cada fruto dessa árvore, não é? Eram frutos deliciosos. Por que o marido trai a esposa com um amante, com outra pessoa? Porque as delícias do pecado, os prazeres da carne, lhe dá desejos, lhe dá prazeres. Só que são prazeres passageiros. E o que é que isso traz depois? Não é? Traz o que é que isso gera? Gera as lacunas, gera as feridas, gera o quê? Condenação. Se não haver transformação na vida daquela pessoa. Então veja, o pecado é bom. Uma vez assisti uma pregação do Monsenhor Jonas, que ele foi quem, assim, me ministrou na fé. Considero ele meu pai na fé, né? O Monsenhor Jonas Abib. E ele dizia, se cada vez que nós pecássemos aparecesse em nossa testa o nome do pecado, por exemplo, o sujeito adulterou, na testa aparecesse o nome do pecado, ninguém queria pecar. Mas veja, a mulher vendo que o fruto da árvore era bom para comer, ela viu, aqui está o ensinamento teológico bíblico, que o pecado, as delícias do pecado é bom. Senão ninguém pecava. É bom. Mas o que está escondido atrás desse bom, amados, destruição, miséria espiritual, condenação, as feridas que ele gera. São prazeres momentâneos, prazeres passageiros, não é? Mas o que isso gera, o que gerou nessa mulher, ela, você se deliciar. Tem algumas traduções que traz, e ela comeu da árvore. Está errado, são ruins traduções da Sagrada Escritura, e tem católicas também. Não é? Ela comeu do fruto da árvore, não essas traduções que dizem ela comeu da árvore. Aí muitos que não conhecem vai dizer que a mulher comeu uma árvore toda, os galhos, as folhas, as raízes, não é? O caule. Não, amados, ela comeu o fruto da árvore. O fruto do pecado. O fruto da condenação. O fruto da destruição. Pode até dar prazeres passageiros, mas verão as consequências depois. E o que é pior, amados? Preste atenção. De agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. E o que é pior? Que além de seguir, de ser escravo dos pecados, não é? Vamos citar aqui os pecados de prostituição, fornicação e adultério. Conheci muitas pessoas no meu tempo de mundão que levavam as outras pessoas para as casas de prostituição, não é? Ficavam rindo da cara dos jovens, aí dos seus 17, 15 anos, tu é virgem. Chamavam de donzelo. Donzelo ainda, rapaz. Ficavam rindo. Aí o que acontecia? Esses caras levavam, o que é pior, eles se deliciavam no fruto pecaminoso e ainda levavam os outros. A mulher comeu do fruto, achou bom e ainda passou para o marido. Esse versículo é usado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 3 e 4. São Paulo, quando vai citar os falsos profetas, que vem a voz pregando um Cristo diferente, um evangelho diferente, um espírito diferente daquele que nós pregamos, e vocês aceitam de boa mente. Assim como Eva, de livre-arbítrio, aceitou a doutrina mentirosa e condenatória de Satanás. Nós temos algo, amados, que é um grande aliado do diabo. A nossa carne. A nossa carne, ela é uma grande aliada do capeta. E vou lhe explicar por quê. O diabo, ele coloca o pecado, ele abre as portas para o pecado,
Ele não obriga, amado. Ele não coloca uma arma na nossa cabeça obrigando a pecar. Mas como a nossa carne é aliada dele, o que é que ele faz? Ele abre as ocasiões, ele dá as oportunidades. Por exemplo, para o casado cair no adultério, ele coloca ali uma briga, uma rixa entre o esposo e a esposa, já para uma das partes começar a trair a outra. Ele cria as ocasiões. Aí o que é que acontece? O que Paulo diz, Paulo não cita em Gálatas 5, do versículo 19, começa aliás do versículo 15, 12 mais ou menos, ao versículo 22, ele não fala no diabo, ele não usa o diabo ali, Satanás, ele não usa. Ele fala as obras da carne, veja, porque já se incrementou. Aquelas obras da carne faladas por São Paulo ali, está relatada em Gálatas 5, a partir do versículo 19, são os vícios. Por que obras da carne? Vício. Então o que acontece? Você se vicia. E quando o vício entra na tua carne, não precisa o diabo te tentar para você pecar. Os desejos da carne veio, os apetites da carne veio, você já vai no impulso. Não é o diabo que está te tentando aí. É o impulso do teu vício que te leva a fazer isso. É a tua carne que te leva a fazer isso. Entende? Grande Santos, o tradutor mesmo da Bíblia, São Jerônimo, né? Se mutilava de pedra quando vinha os desejos da carne. Eu estou aqui, preste atenção, não estou aqui incentivando ninguém a fazer isso. Não interpretem mal esse vídeo, estou citando o que fazia São Jerônimo, outros santos que se pulavam nos espinhos quando vinham os desejos carnais. Mas não cedia aos desejos da carne. Aí diz Hebreus capítulo 12, versículo 4, ainda não resististes na vossa luta até o sangue contra o pecado? Presta atenção, o que a Sagrada Escritura está indicando para mim e para você. A Sagrada Escritura nos ensina a Santa Mãe Igreja que ela é interpretada de três maneiras. Literalmente, teologicamente e espiritualmente. E esse vídeo que eu estou trazendo para você é espiritualmente. Não é nem literalmente nem teologicamente que eu estou trazendo aqui para você. Apesar de que as três estão unidas. Apesar que nesse versículo 6 existe a teologia bíblica, acabei de citar, no início existe. Existe algo literário? Existe. Existe espiritualidade? Existe. Porque os três estão de mão dadas dentro da Sagrada Escritura e Apocalipse diz que o verdadeiro testemunho de Jesus é o espírito da profecia, a alma da Bíblia Sagrada, o espírito da Bíblia. E o espírito da Bíblia é a interpretação dada pelo Santo Magistério da Santa Mãe Igreja. Veja que Jesus incutiu essa palavra a poder do Santo Magistério em Lucas 10, 16, quando ele enviou, ele disse, quem vos ouve, a mim ouve. Veja só, ele deu autoridade, ele passou a palavra para a sua igreja. Então, quando a igreja fala, quando o magistério ensina, que é formado pelos bispos, os presbíteros e diáconos, com o bispo líder, que chamamos de papa, aí está o magistério da igreja. Quando esse magistério fala, doutrinalmente falando, então é ordem, é lei santa para nós. Então aqui, nesse verso, há espiritualidade, há algo teológico e há também algo literal. Entende? Veja só. O versículo 7 diz, então os seus olhos se abriram. Veja, depois que eles comeram, compactuaram do pecado. A mulher e o homem. A mulher aconselhou o homem comer, compactuar do seu pecado. E ele, não é? Aqui nós vemos muito aqui acontecer que, já trouxe em outros vídeos, que os falsos profetas, eles esperam os esposos aqui sair das casas, da sua própria casa, para poder eles irem e pegar só a mulher em casa. Para fazer a cabeça dela, tentar fazer a lavagem cerebral. Acontece muito isso aqui. Aí convence aquela mulher. A mulher passa para as seitas, para as filhas de Lutero, vai para o culto do lobo. Pouco tempo depois, a mulher vai tentando convencer. Amados, aqui é demais isso. Não sei aí na cidade de vocês, mas aqui isso acontece inúmeras vezes.
Então o que acontece? O pastor diz para a mulher: olha, teu marido tem o diabo, você não pode mais dormir com ele, você não pode mais se deitar com ele na mesma cama, porque ele tem o diabo, ele tem que se perverter, ou seja, no linguajar dele tem que se converter à nossa seita, ou à nossa religião, à nossa igreja, porque se não for assim, o diabo não vai sair dos coros dele. Aí aquela mulher tenta convencer o marido. Quando o marido não é domado por ela, o que acontece? Ela já não dorme mais com ele. O que acontece? Está jogando o esposo para o adultério. Acontece demais isso aqui. Conheço vários, até família, parentesco por longe, mas parentes meus. Não é? Então isso acontece demais aqui. Eva deu para o seu marido, Adão. Adão disse: não quero, mulher. Tu desse ouvidos ao que não é de Deus. Estás seguindo um caminho, assumisse um caminho que não é de Deus. Um caminho estranho. Um caminho de lobo. Um caminho de morte. Mas não, ele foi e... Veja como ela convenceu facilmente ele. E assim, também há muitas mulheres convencidas pelos lobos disfarçados de cordeiro, não é? E aí as mulheres vão e convencem os maridos a se perverter para a seita, para as filhas de Lutero. Olha o verso 7. Então se lhe abriram os olhos, aí chega lá e diz: quando eu era católico, nunca fui católico na vida, quando eu era católico, e se lhe abriram os olhos, então seus olhos abriram-se, e se abrem para quê? Se abre para o pecado, se abre para a morte. São João diz na sua primeira carta: há pecados mortais, pecado mortal. O adultério é pecados de condenação, não é? Nos ensina a doutrina da igreja: há pecados mortais, há pecados veniais. Citei aqui. E nós estamos vendo aqui um pecado mortal, um pecado que estendeu-se sobre todo o gênero humano. E é por isso que Romanos 5:23 diz: o salário do pecado é a morte. Veja. Jesus não considerava a morte física como morte, só uma dormição. Mesmo sendo a morte. Porque para Jesus a morte é a condenação ao inferno. Veja, em João 8:51 ele diz: em verdade vos digo, quem guardar a minha palavra jamais verá a morte. Não é? Então ele cita, ele diz: não temei aquele que mata o corpo, lá narrado por São Mateus, perfeitamente. Não temeis aqueles que matam o corpo, mas temei aquele que mata a alma, veja, que mata a alma jogando no inferno. E o corpo, alma e corpo no inferno. Entende, amados? Vendo que estavam nus, olha agora aparecer aqui as consequências do pecado. Por que abriram-se os olhos? Porque foi manifestado que uma das partes, mentira tem perna curta, que uma das partes traíram. Quando compactua-se com o pecado, todos ficam sabendo, mas cedo ou tarde todos ficam sabendo: olha, aquele casal fulano está traindo a esposa. Olha, aquele casal, a esposa está traindo o esposo. Então abriram-se as portas do inferno. Abriram-se a desgraça para aquela família. Quantos isso não aconteceu na minha família e não foi destruído o casamento na igreja? Vários, amados. Vários. E aí vai olhar o quê? Vai olhar a nudez do outro. Olha aí, vendo que estavam nus. Olha as consequências do pecado. Vendo que estavam nus. Não é? Estavam nus. Porque é dessa maneira que o pecado deixa a pessoa desnudo. Não é? Desprovido da vestimenta, da graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas, ou seja, roupas, não é? De folhas para si. Olha as primeiras consequências do pecado. Abriram-se
os olhos para enxergar o pecado. Foi descoberto aquilo que há muito tempo estava oculto. O cônjuge traindo o outro. Abriram-se. Se manifestou. Jesus disse, não há nada escondido que não venha aparecer. E aí começaram a olhar a nudez um do outro. Não é? E é assim que o casamento se acaba? Que o divórcio aparece? Com pessoas casadas na igreja. Não é? Ambas vão viver em adultério. Segue o texto. Versículo 8. Olha as consequências do pecado, amado. Olha o que o pecado faz conosco. E eis que ouviram o barulho dos passos. Passos está até entre parênteses. Dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim, a hora da brisa da tarde. Essa hora da brisa da tarde era a hora do sacrifício judaico, que era às 3 horas da tarde. Exatamente na sexta-feira da paixão, às 3 da tarde, né, que é a hora da misericórdia para nós cristãos, que Jesus dá o último suspiro na cruz do Calvário e diz, Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Naquele momento do sacrifício judaico, diz uma tradição, diz um contexto histórico, que era a hora que Caifás, que condenara Jesus, degolava o carneiro no templo, quando o véu se rasga de cima abaixo do templo. Hebreus 10, versículo 19, versículo 20. Um caminho novo nos abriu através do véu. Isto é, versículo 20. O caminho do seu próprio corpo é através da carne de Cristo. E como da minha carne bebe do meu sangue, tem vida eterna. Tem vida eterna. Então, nos abriu através do santo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para nos dar acesso, através do sacrifício de sua carne e seu sangue, para entrarmos na vida eterna. Olha o que acontece com a pessoa que compactua com as delícias do pecado. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor. Olha as consequências do pecado. O que é que o pecado faz conosco? Nos afasta da presença do Senhor. Sabedoria 1:5 diz que o Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia. Os pensamentos insensatos que sobrevêm o expulsará. Isaías 59, versículo 1 e 2. Não foi a mão do Senhor que encurtou, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir as vossas preces. Foi os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. Qual é a barreira agora que o homem e a mulher estavam com eles? Era a barreira do medo, era a barreira da separação. Se esconderam quando sentiram a presença do Senhor. Quando ouviram os passos do Senhor, sentiram o quê? Medo. Medo, aí está a barreira que nos separa de Deus. Os nossos malditos vícios, os nossos malditos pecados, são esses que nos separam de Deus. São esses que fazem nos distanciar do nosso Deus. Muitas das vezes eu vejo pessoas dizendo, eu clamo. Muitas vezes eu vejo pessoas dizendo, eu oro. Eu racho o joelho no chão. A lágrima já não tem mais, já secou e nada acontece. Mas você já olhou para o teu coração para fazer uma reparação, para fazer, como Paulo diz, a circuncisão do coração que agrada a Cristo, para ter uma vida transformada. Não é? Tem pessoas que dizem, eu peço a Deus, mas não perdoa o próximo. Não perdoa o outro que necessita do perdão. Aí é onde diz o livro do Eclesiástico. Como pode uma pessoa pedir a Deus a sua cura se não perdoa o outro? O livro do Eclesiástico diz isso, amado. O homem e sua mulher se esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Há um ensinamento teológico da Sagrada Escritura sobre as árvores do jardim. As árvores do jardim, não só o fruto da árvore pecaminosa, mas essas árvores agora vai ser tudo aquilo de impedimento que vai te impedir seguir
que vai te impedir de te converter ao Senhor, que vai te impedir de buscar um padre. Essas árvores eu vou te explicar de uma maneira explícita para que você possa entender perfeitamente. Não é? Quantos conselhos eu não dei para várias pessoas que eu sei que praticaram pecados mortais. E quantos conselhos não dei para várias pessoas dessas, mostrando na Sagrada Escritura, mostrando no contexto histórico que nós chamamos de tradição, o sacramento da confissão, e essa pessoa dizia assim: eu vou me confessar, eu vou mudar a minha vida. E chegar a outras pessoas e dizer: tu vai confessar pecado a padre? Tu vai confessar pecado a homem como tu? De tirar, de matar aquilo que estava semeado no coração, como aquela semente do capítulo 13 de Mateus, que é lançada à beira do caminho, depois vem os pássaros e comem. Ou seja, quando Jesus explica, quando a semente é semeada no coração, vem Satanás e tira a semente para que aquela pessoa não tenha a vida transformada, para que aquela pessoa não se converta ao Senhor. Essas árvores aqui onde eles estavam, se escondendo, separando eles do Senhor, vai representar tudo isso contrário. Tudo vai me esconder para que vai ser águas contrárias, para que nós não reconciliemos com o Senhor, para que nós não arrependamos dos nossos pecados e busquemos um padre para confessar, fazer com que essa barreira caia por terra. Vai aparecer muitos empecilhos. Essas árvores, elas vão representando isso. Elas vai ser essa barreira, ela vai ser esse impedimento. Veja, você não está vendo meus olhos agora. Está vendo meus olhos? Porque a minha mão está aqui. Então, a minha mão está entre os meus olhos e você. Essas árvores, essas barreiras que te impedem, que te esconde da face do Senhor, que o pecado gera. São os efeitos do pecado. Aqui nós estamos vendo o pecado, nós vemos as delícias do pecado e nós estamos vendo o que o pecado gera. O pecado nos oculta, nos distancia da face do Senhor nosso Deus. Por isso, Paulo vai lembrar muito bem na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios 11, 27 e 28. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come do corpo do Senhor, sem considerá-lo, está comendo e bebendo a sua própria condenação, no versículo 28. Por quê? Porque está comendo o Senhor, está recebendo a hóstia consagrada em estado de pecado. Não reconhecendo as suas misérias, porque você está de trás das árvores e você não percebe que tem árvores entre você e Deus. Que Isaías 59, 1 e 2 diz que há uma barreira entre você e Deus. Temos que nos examinar, amados. Mas a maioria das pessoas eu ouvi dizer: não matei, não adulterei, nem roubei, então eu posso comungar. Não são esses pecados não, amados. Vai estudar a doutrina da igreja e tu vais ver quantos pecados existem. Vai pegar os 10 mandamentos que a igreja nos dá para fazer, traduzindo para nós os 10 mandamentos, para fazermos um exame de consciência, pois Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. A igreja nos chama, nos convida a fazer um exame de consciência. O homem e a sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Deus conhece tudo, amados. Deus sabe todas as coisas. Deus já sabia que o homem tinha pecado com a mulher, com sua esposa? Sim, sabia. Já sabia. Mas Deus é tão maravilhoso. Não é que Deus dá uma de João sem braço. Não é que Deus dá uma que não sabe. Você acha que Jesus não sabia que o povo necessitava? Lembra ali, narrado por São Marcos, quando Jesus sai de Jericó, Bartimeu à beira do caminho, gritando: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim? Que clama, e Jesus vai lá chamá-lo. Quando ele chega, o que é que Jesus pergunta para ele? O que queres que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia o que era que ele necessitava? O que ele já ia pedir muito antes? Sabia, amado. Mas Deus vem na nossa miséria, vem nas nossas misérias de pecadores, nas nossas insignificância, porque somos insignificantes nesse momento. Quando nós pregamos o nosso livre-arbítrio, escravizamos ele, unimos ele ao pecado, ao caminho errado, à condenação. Como diz lá no Deuteronômio: hoje coloco diante de ti o caminho da bênção com a salvação e o caminho
da maldição, o caminho da desgraça com a maldição, da condenação. Qual deles querem seguir? Jesus fala, a porta espaçosa da condenação e a porta estreita da salvação, no Evangelho de Mateus. Olha a chance que Deus agora vai dar, amados. Versículo 9, Deus já começa, Deus sabendo todas as coisas, Deus já começa. Verso 9, mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe, onde estás? Veja, o Senhor Deus chamou o homem. Ei, homem, você que está vendo aí, você que há tanto tempo luta contra esse pecado, não desista. Você cai nele, levante. O que é santidade, irmão Fábio? Santidade é cair e levantar, amados. O que não é santidade, irmão Fábio, é cair, ficar no pecado atolado e continuar pecando, amados. Não levantar para seguir em frente, na luz da palavra. A palavra é luz para meus passos, luz em meu caminho. Salmo 119, verso 105. E eu estou mostrando pela palavra o pecado, as delícias do pecado e as consequências desse pecado e o que ele gera em nós. Nos afasta daquele que é o grande eu sou, aquele que quer o nosso bem, que quer nos salvar, que nos fez para o seu próprio bem, imagem e semelhança. Mas o Senhor Deus chamou o homem. Hoje o Senhor Deus está chamando José. Hoje o Senhor Deus está chamando Antônio, João, Maria, não é? Luiz. Hoje o Senhor Deus está chamando. Lucas, Marcos, Tadeu, Simão. O Senhor Deus hoje está chamando você. Não é por um acaso que você esbarrou com esse vídeo aqui nesse canal. Não foi por um acaso, foi providência. Foi providência você está vendo esse vídeo. Porque o Senhor hoje está chamando por você. O Senhor chamou o homem e disse, onde estás? Será que Deus não sabia onde era que o homem estava? Sabia, amados. Mas Deus vem nas nossas insignificâncias, repito mais uma vez, nas nossas misérias, no nosso nada, no nosso não existir, porque já não mais existimos, porque já estamos no nada, no zero, atolados até o pescoço, no pecado, no lamaçal, no charco. O Senhor Deus disse, o Senhor Deus chamou o homem. Aonde estás? O Senhor Deus está chamando o Fábio, dizendo, Fábio, aonde estás? Em que lugar estás? Aonde estás colocando os teus pés? O que tu andas fazendo? Será que o que tu andas fazendo é o que me agrada? Ou o que tu andas fazendo é o que me desagrada? O Senhor Deus hoje está chamando. Está chamando você, mulher. Está chamando você, homem. Está chamando você, jovem. Hoje Ele quer entrar na tua vida e mudar. Basta tu pegar o teu livre-arbítrio e dizer, Senhor, eu me entrego hoje a Ti. Eu entrego as rédeas da minha vida em Tuas mãos. A partir de hoje eu não governo mais ela. A partir de hoje a minha carne, não obedeço mais a minha carne. Eu não obedeço mais aos vícios dela. Eu não obedeço mais aos apetitos dela. Porque hoje, Senhor, eu te entrego em Tuas mãos as rédeas da minha vida. Transforma-me em nome de Jesus. Hoje eu quero fazer como a Imaculada Conceição fez em Lucas 1,38. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Seja realizada em mim segundo a tua vontade, não a minha, Senhor. É hoje chamado o dia de você entregar a sua vida a Cristo Jesus. É hoje desse encontro que você vai permitir transformar a tua vida e você vai ver que a água muda para o vinho. Versículo 10. E o homem respondeu. Responda ao Senhor através de oração. Responda ao Senhor apresentando os teus vícios em oração. Fala para o Senhor, ajoelha aí na tua casa, ajoelha no teu quarto. E fala com o Senhor, Senhor, eu sei que tu sabes, mas tu estás me perguntando, porque tu sabias o que Adão fez. E tu estavas chamando por ele e perguntando onde ele estava. E hoje eu me coloco na pessoa de Adão para fazer tudo o contrário que Adão fez.
Porque tu foste te oferecesse a transformação, tu oferecesse a cura, tu oferecesse a reconciliação para Adão e ele não quis. Mas eu estou aqui para ser diferente de Adão. Eu estou aqui hoje, Senhor. Adão não quis entregar as rédeas da vida dele em tuas mãos, mas hoje eu quero entregar. Verso 10. Ele respondeu. Adão respondeu. Abre aspas. Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Veja a barreira. Tive medo porque estou nu. E ocultei-me. Veja só. O medo. Quando uma pessoa que conhece a doutrina, que luta pela santidade, ela cai em pecado, ela tem medo de morrer naquele pecado, porque ela sabe que é pecado mortal. Então, quando ela cai naquele vício, o que mais ela quer, pós-pecado, vem um arrependimento, o que mais ela quer é encontrar um padre o mais rápido possível para sair daquele pecado, porque sabe que se morrer, terá graves consequências. Se morrer com aquele pecado. Esse é o medo. Esse é o medo, essa barreira, esse medo que Adão, a Sagrada Escritura está apresentando aqui no verso 10. Tive medo, porque estou nu. O pecado nos deixa dessa maneira. Nos deixa nus, desnudos. E, por estarmos desnudos, nos ocultamos, nos escondemos da presença do Senhor. De que maneira? Já não temos mais a comunhão com o Senhor. Por isso, não podemos comungar, porque Paulo vai dizer, quem comunga do corpo do Senhor sem considerá-lo, está comendo e bebendo a sua própria condenação. Então sabe que se morrer no estado de pecado, sabe que não tem mais comunhão, que não pode chegar lá na missa e entrar na frente da comunhão em estado de pecado para comungar, porque sabe que vai se condenar na hora que receber, vai se condenar mais ainda se recebendo o Senhor em estado de pecado. Por causa do quê? Da nudez. Do que o pecado está, nesse momento, entrelaçado na tua vida, na minha vida. E o que Deus quer fazer conosco? Miseráveis pecadores, é sempre nos dar uma chance. Cada vez que pecamos, quando as delícias do pecado acabam, sempre vem essa voz. Que voz é? Veja aqui, versículo 11. O Senhor Deus disse, quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? Amado, o verso 11, Deus está oferecendo uma chance para o homem se reconciliar com ele. O homem, em vez de dizer, sim, Senhor, eu fiz isso mesmo, eu reconheço que pequei, reconheço que sou pecador, reconheço a minha miséria. O que é que ele vai fazer, amados? Olha o que é que ele faz. Versículo 12. O homem respondeu, abre aspas. A mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. Mas Deus não estava querendo saber quem apresentou a ele o fruto, não. Deus não perguntou para ele, veja o verso 11, Deus não apresentou para ele, perguntando, por acaso alguém te deu para tu comer? Não. Porque Deus vai na raiz daquela pessoa. Deus vai na miséria daquela pessoa. O Senhor Deus disse outra vez, quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido comer? Deus não estava interessado se foi a mulher, Deus não estava interessado se foi a serpente, não. Deus estava interessado em algo, que ele reconhecesse a sua miséria e mudasse de vida. Sabe, amado, tem muitas pessoas que vai buscar a confissão e chega lá, vai contar do pecado dos outros, ou então vai arrumar uma desculpa e dizer, olha, padre, eu pequei, mas foi porque fulano fez não sei o que, não sei o que. Isso não é confissão, amado. Olha o que os santos falaram sobre as más confissões. Isso não é confissão, não.
Jogar a culpa nos outros, não reconhecer tuas misérias, eu não reconhecer minhas misérias, é fácil atirar pedra nos outros. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Adão atirou. Jesus, sendo Deus, não atirou. Por que nós vamos atirar? Com a mesma medida que tu julga os outros, serás medido. Lá em Mateus diz, por que tu olha o argueiro no olho do teu irmão se tem uma trave no teu? O homem, em vez de se arrepender, em vez de olhar para a sua miséria, abre aspas. A mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. Jogou a culpa dele para a mulher. O que é que o Senhor Deus faz? Vai até a mulher oferecer a mesma chance que ofereceu para o homem e ele jogou na lata do lixo. Verso que segue. Versículo 13. Agora o Senhor Deus vai para a mulher. Ofereceu a mesma chance que ofereceu ao homem agora a ela. O Senhor Deus disse à mulher, por que fizesse isso? Eita, agora sim. Agora a mulher vai reconhecer seu pecado, agora sim. O pecado, amado, se Adão reconhece o seu pecado, se a mulher reconhece o seu pecado ali, o mal não tinha se alastrado hoje no mundo. O pecado tinha morrido ali, amado. Deus é poderoso para isso, tinha matado ali o pecado. Todos nós hoje vivíamos em estado de santidade plena. Entende? O Senhor Deus disse à mulher, por que fizeste isso? O que é que a mulher... Adão jogou para a mulher. A mulher, abre aspas. A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Não é fácil não, amado, não é fácil não. Não é fácil não a pessoa olhar para dentro de si e reconhecer suas misérias, suas desgraças, reconhecer a sua insignificância, reconhecer que é pecador, que é miserável pecador, não é fácil não. É mais fácil olhar para os outros, meter a língua nos outros, falar dos outros. Quantas pessoas não falam mal desse Papa, meu Deus do céu? Quantas pessoas não tiram o couro desse Papa, Jesus? Quantas pessoas? Católicos mesmo. Eu não estou dizendo aqui nem herege, porque de herege vocês esperam isso mesmo. Herege é para perseguir a igreja. Estou falando de católicos, de pessoas que dizem católico. Quantos católicos não vejo falando mal do Papa Francisco, tirando o couro do Papa, tirando o couro dele vivo? Eu nunca vi um Papa... Olha que eu alcancei 3 Papas. 3. João Paulo II, Bento XVI e o atual Francisco. 3 Papas. Os outros 2, nunca ninguém tirou o couro, como se é tirar 2 de Francisco. Ou é mentira minha? Uma vez chegou um católico no comentário do meu canal, aqui nesse canal, nos vídeos dizendo assim, irmão, você pegou aí, você falou aí perfeitamente, mas vamos também falar desse Papa mau, chamado Francisco. Os comentários, você já sabe que os meus comentários não são que nem das outras pessoas, que qualquer coisa deixa lá. Não, os meus não. Os meus comentários é diferente. Comentários aqui é diferente. O que foi que eu fiz? Eu falei assim, em vez de você julgar o Papa, reze por ele. A pessoa veio, apagou o seu comentário e deu dislike. Eu disse em cima da bucha, respondi para ele em cima da bucha, como diz aqui no Nordeste. Em vez de você viver falando mal dele, por que você não reza por ele? Amados, se a metade desses que falam mal do Papa Francisco e até são cismáticos, porque seguem aí os heterocatólicos, seguem aí esses católicos que não aceitam o Concílio Vaticano II. Só dá para falar mal. É missa nova para cá, é missa nova não sei para onde, é não sei o que o anticristo é governado em Roma, que não sei lá do Vaticano, que não sei do que lá. Aí procurar o que fazer, camboi de desocupado. Para dizer aqui outra palavra, com respeito a essa grande mídia social e com você que acompanha esse apostolado. Sabe, meu amado, dá, né? Tem hora que até Jesus, que é Deus, teve hora que
A coisa deu no nervo, ele fez um chicote lá no templo, e rapecou o cacete mesmo, a madeira desceu ali no templo, porque esse sujeito estava fazendo o quê? Da casa de Deus, casa de negócio. Tem momento, amado, que a pessoa fica um pouco estressada com tudo isso. Não é? Por isso que Jesus disse, raça de víbora, hipócritas, sepulcros caiados. Hã? Eu estou dizendo aqui, justificando com as palavras de Jesus para nós fazermos o mesmo, não. Nós estamos falando o quê? De conversão, de mudança. Mas o que vem fazendo com o Papa Francisco, meu Deus do céu, só pode ser o fim dos tempos mesmo. Não é? O Senhor Deus oferece a chance ao homem de mudar de vida, mas ele não reconhece seu pecado e joga a culpa para a mulher. O Senhor Deus vai até a mulher, oferece uma chance de mudar de vida, de reconhecer o seu pecado. O que é que a mulher faz? Joga para o diabo. Você já pensou, amado? Você chegar na confissão e o padre diz assim, pode contar os seus pecados? E o sujeito dizer, padre, eu não tenho pecado. Tudo que eu fiz, a culpa é do diabo, não é minha não. Você já pensou? É o que exatamente fez Adão e sua esposa. Está entendendo, amado? Você está me entendendo, amado? Hã? Você está me entendendo? O que eu estou dizendo? O que o contexto bíblico está mostrando? Olha o que é que a mulher vai fazer. Abre aspas. A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. O homem disse, foi a mulher. A mulher disse, o Senhor Deus vai no homem, o homem disse, foi a mulher. Esse Adão, que via as pareias de animais, tudo de casal, e sentiu solidão, que queria uma pareia para ele também. Agora ele está acusando a pareia dele, ó. Agora ele está dando aqui, como diz aqui no Nordeste, o rabinho de lado e jogando a culpa agora para a mulher. É fácil acusar os outros. Para se sair beneficiado, né? Aos olhos de Deus, não. Tudo é nu. A gente estava o quê? Nus. Aí não restou mais ninguém para a serpente colocar a culpa, porque, não é? Aí o verso 14 diz, então o Senhor Deus disse à serpente, abre aspas, porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais e feras dos campos, andarás de rosto sobre o teu... andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Há algo também aqui de se interpretar. O pó da desgraça, da miséria, para quem vive escravizados nos vícios, escravos de Satanás. Preste atenção. Aqui é onde vem a teologia bíblica e a doutrina da Igreja Católica. Deus ofereceu para o homem. Ele não quis, porque jogar a culpa para a mulher. Ofereceu para a mulher. Ela não quis reconhecer seus pecados, jogou para a serpente. Então Deus disse, vou fazer uma nova. Já que nem esses aqui, esses não quiseram, então vou fazer uma nova. Gênesis 3,15. Amado, Gênesis 3,15 está falando da Virgem Maria. Entenda por caridade, Gênesis 3,15 está falando da Virgem Maria, porque essa mulher, ela já foi enganada pelo diabo, ela já foi laçada por Satanás. Então no verso 15 é impossível, teologicamente falando, literalmente falando, biblicamente falando, é impossível que seja Eva, esse verso 15. Veja, porém ódio entre ti e a mulher. Essa mulher aí não é essa do pecado não, porque essa do pecado já é escrava dele. Ela não reconhece os seus pecados. Você viu de rosa aí em cima? Ela não reconhece a sua miséria. Então, quando Deus já fala no versículo 15, mulher, já é uma outra mulher. É aquela que é o contrário de Eva. E-V-A. E-V-A. A-V-E. Ave. Exatamente o que o anjo fala em Lucas 1, 28. Ave cheia de graça. Essa mulher que Deus fala aqui no verso 15, ela é 100% ao contrário de Eva.
Ela é 100%. Aqui está o nó que Eva deu. A ave desenrolou o nó. Aqui está o nó da desobediência. Mas a ave desenrolou o nó com a sua obediência. Lucas 1:38. Faça-se em mim segundo a tua vontade. A mulher da obediência. Veja. Porém, ódio entre ti e a mulher. Essa mulher não é essa Eva aqui. Não é essa Eva aqui. Não é. O verso 15 não. O verso seguinte, 16 é, mas 15 não. Entre tua descendência, olha só, é tua descendência. Quem já é descendência do diabo aqui? Aqueles que o diabo conquistou, Adão e Eva. Primeira descendência. Prova é que no capítulo 4 de Gênesis, quando dá a luz a Caim e Abel, Caim vai e mata Abel. Porque Abel era aquele que agradara ao Senhor. Mas Caim vai e mata Abel. Depois vem Sete. Preste atenção. Outra prova que não é Eva, essa mulher. Preste atenção. Porém, ódio entre a mulher, entre ti e a mulher. Entre a mulher e o diabo, ódio. Essa mulher agora que Deus está criando, que vai criar, é uma mulher que o diabo terá ódio dela, não é Eva não, que Eva ele não tem ódio de Eva não, que Eva ele conquistou. Veja o versículo 1 do Gênesis 3. Preste atenção. Entre tua descendência e a dela. Veja, não só ódio entre a mulher, inimizade, diz uma tradução mais exata. Entre os... Não é só ódio entre a mulher e o diabo, como os filhos da mulher também com os filhos do diabo. Olha aqui. E entre tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça. Aí está. Eva não poderia mais ferir a cabeça de Satanás. E tu ferirá o calcanhar dela. Aqui é uma teologia maravilhosa que é a doutrina da igreja. Não é? Não tem amizade, amados. Filhos da Virgem Maria com os filhos de Satanás, não tem amizade entre eles. Não tem concordância, são doutrinas diferentes. A doutrina da mulher, a mulher prefigura a igreja, lá aparece no capítulo 12 de Apocalipse, e as serpentes são os filhos do diabo, são falsas doutrinas, são tudo aquilo que é contrário àquilo que o dragão vomita, não é? Contra a mulher lá no 12 do Apocalipse. É tudo contra. Veja, mas Deus dá uma promessa aqui para essa nova mulher. Ela te ferirá a cabeça, ou seja, ela te pisará a cabeça. É a ave, a Virgem Maria. Prova essa, amados. Prova essa, que dessa mulher, a Virgem Maria, vem Jesus que pisa a cabeça do diabo. E Jesus deu autoridade à sua igreja de pisar a cabeça do diabo. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dei poder para pisar serpentes. Aí está. 10, 19 de Lucas. São Lucas 10, 19. Eis que vos dei poder para pisar serpentes. Aí está. Serpentes, olha só. Olha aí a prova que essa mulher é a Virgem Maria porque Jesus é filho dela. Ela pisará a cabeça. Agora, veja o que o diabo faz. E tu ferirás o calcanhar dela. O que é que o diabo fere o calcanhar da Virgem Maria? Quando nós vemos as injúrias, as blasfêmias, as mentiras, como dizem que ela é uma mulher qualquer, quando dizem que ela não é virgem, quando dizem tantas neiras que nós ouvimos que dizem com respeito a ela. Entende? Por isso, Apocalipse 12, 17 diz que o diabo foi fazer guerra ao resto dos seus filhos, os que guardam os mandamentos de Deus e dá o testemunho de Jesus. Veja se tem guerra ou se não tem. Veja se essa promessa não se cumpriu. E quando foi que essa promessa se cumpriu? De o diabo, da serpente, armar ciladas ao calcanhar da mulher, 12 de Apocalipse. O que é que aparece 12 de Apocalipse? Essa mulher. A mulher, veja, apareceu um grande sinal no céu, uma mulher, essa mulher do Gênesis 3,15. E Jesus dá uma dica para nós,
Em João 2, chamando João 2,4, mulher, para dizer a mulher do Gênesis 3,15. João 19, versículo 26, mulher, eis aí teu filho. Dá uma dica, Apocalipse. E ainda em Gálatas, Paulo diz, nascido de mulher. Um Deus nascido de mulher. E Apocalipse. O começo da Bíblia, o meio da Bíblia e o fim da Bíblia, Apocalipse 12, mulher. O diabo começou a vomitar contra a mulher. Vendo que não fez com a mulher o que fez com a primeira, com Eva, o que é que ele fez? Foi fazer guerra ao resto dos filhos dela. Quando um católico abandona a igreja católica, que, aliás, abandona a igreja católica nada que nunca foi católico. Quem é da igreja, jamais abandona a igreja. Aí chega lá, vai passar a injuriar, falar mal dela. Eu estou dizendo por experiência própria, porque fui herege, fui um falso apóstolo, chegando ao, né? E por isso, eu era um dos blasfemadores. Porque eu era da descendência da mulher e me tornei, passei para o lado da descendência da serpente, para os filhos da serpente. Por isso passei a perseguir a mulher. Como narra o capítulo 12, versículo 17 de Apocalipse. Essa mulher é a mulher do capítulo 12 de Apocalipse. É a Virgem Maria, que também prefigura a igreja. Que é figura a Virgem Maria também da igreja. Eu espero, amado, que você entenda o que é que o pecado faz. É delicioso, é. Olha as consequências do pecado. Capaz de tirar a promessa, Deus teve que fazer algo para que a sua promessa não fosse em vão, que foi dada a Adão e a sua esposa. Deus teve que criar uma nova mulher, separada, guardada de todo o pecado. A Imaculada Conceição, a concebida sem pecado, a Virgem Maria. E que a Virgem Maria te ajude passe à frente das tuas batalhas. Coloca a Virgem Maria na frente, amado, desse vício que você há tanto tempo está lutando contra ele. Eu fui viciado no pecado da masturbação desde os 11 anos de idade. Hoje eu tenho 40 anos de idade. Me casei e continuei com o vício. E sabe, amado, é uma luta contra isso. Por que eu falo tanto nos pecados da carne? Porque foi experiência própria em que eu vivi. Então é luta. Às vezes cai, mas tem que levantar. Desistir, jamais. Porque os santos eram assim. Vai estudar a vida deles. Eles não caíam, amados, eles caíam, porque também eram pecadores. Agora não, já são 100% santos da eternidade. Já chegaram à perfeição. Hebreus 12, 23. Deus juiz universal das almas dos santos que chegaram à perfeição. Mas eles caíam e levantavam. Caíam e levantavam. Você não pode cair e ficar lá, prostrado. Você tem que se erguer. Caiu, se arrepende, busca o padre para confessar. Ah, já estou até com vergonha. É isso que o padre, o que o diabo coloca. Vergonha. Por quê? Porque o medo da vergonha, da nudez, escondia ele por trás das árvores. Adão e sua esposa. Não deixe que o medo. O padre está ali para atender o sacramento da confissão. 1 bilhão de vezes para você confessar o mesmo pecado que você está caindo, mas peça força e resistência ao Espírito Santo para que você possa vencer e abandonar o seu vício. Mas não desista. Não desista. Lembra aquilo que diz que brasileiro nunca desiste? Pois é, não desista na vossa luta contra o pecado. Amém? Deus abençoe você. Se inscreva nesse canal. Se inscreva no nosso segundo canal. Primeiro comentário fixado aqui embaixo. Está o link do nosso segundo canal, sempre trazendo uma boa apologética do Padre do Estouro, né? Debatendo com os pastores protestantes, mostrando a verdade da doutrina católica pelas Escrituras. Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma! Salve Maria Imaculada! Sempre virgem!